A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Que o Espírito Santo seja sobre a vida dos irmãos. Hoje nós vamos estudar a nossa lição de número 11 da nossa revistinha da CPAD, do dia 15 de março de 2026. Nossa revistinha das lições bíblicas, a Santíssima Trindade, que tem falado sobre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A lição de hoje, a lição de número 11, ela tem o título O Pai e o Espírito Santo. O nosso texto áureo diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. A verdade prática. O Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Então, aqui, nessa lição, nós vamos ver a correlação entre o Deus Pai e o Deus Espírito Santo. Nós vamos ver que quem vive através do Espírito Santo, seguindo as orientações do Espírito Santo de Deus, tem uma vida espiritual rica e abundante, se tornando filhos de Deus. Nós vamos ver que através da obra redentora do Filho, na cruz do Calvário, nós aprendemos que o Pai se revela através do Filho e o Filho nesses últimos dias tem falado conosco. Nós estamos aprendendo agora a parte sobre o Espírito Santo e agora a correlação do Pai com o Espírito Santo para nossas vidas. E quando o texto diz que quem é guiado pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque se tornam parecidos com Deus. Quem é guiado pelo Espírito Santo se torna parecido com Deus, manifesta o caráter de Deus, manifesta a presença gloriosa do Deus Todo-Poderoso. Assim, o Espírito Santo, sendo Deus, ele se manifesta e se revela através de nós. A nossa leitura bíblica, no tema de hoje, nossa leitura bíblica em classe, se encontra em Romanos, capítulo 8, versos 12 a 17, e Gálatas, capítulo 4, versos de 1 a 6. Romanos 8, 12 diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, esse texto de Romanos, Paulo vem trazer que se a gente vive segundo a carne, segundo o querer, o prazer, a lei da carne, nós vamos logo morrer. Mas se a gente vive guiado pelo Espírito Santo, e mortificar a nossa carne, os nossos desejos, as nossas vontades, que é o mesmo que Jesus fala em Mateus capítulo 16, verso 24, todo aquele, pois, que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, se nós crucificarmos o nosso querer, nossa vontade, os nossos pecados, os nossos desejos, aquilo que causa a separação entre nós e Deus, nós viveremos, porque seguir a Cristo viver em santificação, viver em santidade, viver em harmonia com
Deus, né? E se nós somos matamos a nossa carne e somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos chamados filhos de Deus por espírito de adoção, Abba, Pai, nós somos, além de se tornar herdeiros de Deus para um reino glorioso que Ele tem, somos co-herdeiros de Cristo em tudo. Então, Cristo tem nos preparado através da cruz do Calvário um lugar, uma salvação através da graça que foi derramada pela cruz do Calvário. Então, pelo Espírito Santo, nós somos guiados a viver conforme o querer de Deus. Em Gálatas, capítulo 4, verso 1, diz assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Então, assim, pela plenitude dos tempos que Cristo foi enviado para resgatar todos aqueles que estavam vivendo sobre opressão debaixo da lei. Que lei é essa ou que opressão é essa? Essa opressão, essa lei, justamente naquele período ali, falando sobre a lei dos judeus, a lei dos homens, né? A gente que vivia sobre a lei do pecado, que guiava os nossos membros para nos colocar em servidão do pecado, nós éramos presos, nós éramos cativos, né? Até que a verdade cruzou em nossas vidas e a verdade nos libertou. A verdade é essa, é Jesus, que ele mesmo fala em João 8,32 e também em João 14,6, quando ele fala no João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 14,6 ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ou seja, quando conhecemos a Cristo, porque Ele é a verdade, Ele nos liberta de todo o mal, de todos os nossos desejos. O que nós temos que fazer é sempre negar o nosso eu dia após dia, sempre negar os nossos desejos, sempre negar o pecado que rodeia as nossas vidas, para que assim possamos ser chamados filhos de Deus, adotados como um Abba Pai. Assim, o Espírito Santo está em todo tempo nos ensinando aquilo que Cristo ensinou, nos ensinando aquilo que Cristo deixou para nós através da sua santa e gloriosa palavra. Amém? Então assim vamos passar a introdução da nossa lição, para que assim a gente demos continuidade em todo o nosso estudo. A ação do Espírito Santo na vida do crente é um dom do Pai e do Filho. Ele nos tira da escravidão do pecado, confirma a nossa filiação em Cristo e nos assegura a herança prometida. Essa é uma obra trinitária que nos transforma por completo, da condenação à comunhão e da carne à glória eterna. Nessa lição veremos como o Pai e o Espírito agem conjuntamente para garantir nossa adoção como filhos e herdeiros de Deus. Como eu disse no início, a lição de hoje vai nos tratar a correlação do Deus Pai e o Deus Filho e a nossa redenção, como que eles trabalham para que juntamente possamos alcançar a graça da salvação em Cristo Jesus através da cruz do Calvário, para que assim possamos ser redimidos com as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, para que possamos assistir da árvore da vida e permanecer para todo sempre na eternidade da glória com Ele. O nosso tópico 1 tem o título O Espírito e as Dádivas do Pai. Ponto 1. Da escravidão à filiação. A Escritura
A Escritura revela que o salvo não vive sob o domínio do espírito de escravidão. Romanos 8,15a. Essa expressão aponta para o estado de servidão ao pecado e ao medo da punição que caracterizava a vida antes da conversão. A lei, embora santa, não pode produzir liberdade. Ela revela o pecado, mas não concede poder para vencê-lo. Entretanto, sobre a graça divina, o crente recebe o espírito de adoção. Essa frase aponta para a nova identidade em Cristo, um vínculo de afeto e de perdão. Não somos mais escravos, mas filhos. Essa filiação nos livra do medo e do poder do pecado e nos convida à comunhão com o Pai. Aleluias. Então nós vamos ver, né, que quem vive sobre o jugo da lei, né, que quem vive por debaixo da lei, né, a lei vai revelar o pecado existente entre nós, os erros inerentes, imperfeições que permanece em nossas vidas, mas não tem o poder de nos trazer a redenção. Já com Cristo é diferente. O Espírito Santo nos conduz a conhecer a Cristo de tal forma que quem vive para conhecer a Cristo, permanecer com Cristo e juntamente com Cristo, Cristo traz não só o perdão dos pecados, mas também a redenção, a restauração. Por isso que a carta aos Coríntios, Paulo vai falar no capítulo 5, né, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, as coisas velhas que passaram são justamente aquela natureza pecaminosa que nós tínhamos, aquela lei aquela natureza que nos colocava sobre o jugo de escravidão do pecado. Mas quando Cristo veio e pregou o seu evangelho e nós levantamos a mão e aceitamos o Senhor Jesus Cristo, a palavra dele, juntamente com o seu poder e a sua graça, vem nos transformar, nos libertar das correntes do pecado para nos trazer a uma comunhão com Deus, para que nós possamos ser chamados filhos de Deus. Através de Cristo, nós nos achegamos a Deus, porque ele mesmo fala em João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Então Cristo, juntamente com o Pai, trouxe uma obra redentora para as nossas vidas. O Espírito Santo, por sua vez, vai trabalhar sobre as nossas vidas, nos colocando um caminho de retidão e um processo de santificação através da palavra no Senhor Jesus. Então temos que buscar e perseverar na doutrina que nos é imposta todos os dias, que é a palavra de Deus. Então devemos buscar a presença de Cristo, a presença do Espírito Santo e a presença do Deus Todo-Poderoso, que assim nós deixaremos de viver uma vida de pecado, uma vida de imperfeições, uma vida de falhas, para viver uma vida em Cristo Jesus, regada pela sua graça, o seu amor, o seu poder, a sua autoridade, onisciência, onipotência e onipresença e todos os atributos de Deus. Assim, Cristo nos convida a uma vida de santificação, porque a lei, uma vez, revela o pecado, mas não traz a redenção. Já Cristo, ele vem, além de revelar todo o nosso eu pecador, ele vem e nos perdoa nossos pecados e nos traz a redenção sob ele mesmo. Aleluias. Nosso ponto 2. Da rebeldia a filho legítimo. Antes da regeneração, éramos espiritualmente rebeldes, mas por meio da graça fomos transformados. E assim o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
Essa declaração refere-se a uma nova posição espiritual e jurídica. O Espírito opera a adoção e confirma interiormente essa verdade, dando testemunho direto ao coração do crente. Os privilégios dessa dádiva incluem o direito de chamar a Deus de Pai, pelo qual clamamos Abba Pai, em que o aramaico Abba é a forma carinhosa para papai, e indica que em Cristo temos íntimo e livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Outro benefício do filho tornado legítimo é que ele se torna herdeiro de toda a riqueza do seu pai adotivo. Então, outrora éramos pecadores, outrora éramos errantes, né? Não perdemos essa condição porque o Evangelho nos confronta todos os dias, né? Somos pecadores, falhos, imperfeitos, só que agora chamados ao arrependimento todos os dias, chamado à santificação todos os dias. Só que outrora éramos rebeldes contra Deus, falávamos que amávamos a Deus de boca para fora, assim como ele fala ao povo de Israel, dizendo que essa geração me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, ou seja, muitas das vezes falávamos, já tenho Cristo no meu coração, já tenho Deus no meu coração, só que terminávamos essa frase, virávamos as costas e nadávamos no pecado. Essa era a natureza a qual nós vivíamos. Agora, recebendo Cristo como Salvador de nossas vidas, passando pelo processo do batismo e seguindo dia após dia com a nossa cruz, nós chegamos a um ponto agora de caminhar em santificação na presença do Pai. Esse processo de santificação que ocorre não é uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, é todos os dias. Esse processo de santificação nos leva a uma vida com Deus, de presença íntima com Deus, né? Assim como através de Cristo, assim como Cristo chamava o Deus Todo-Poderoso de Pai, porque ele era filho verdadeiro, filho unigênito de Deus, através de Cristo e através de seu derramamento de sangue na cruz do Calvário, hoje nós somos chamados filhos adotivos, a qual clamamos Abba Pai, pai ou papai. Então, o que acontece? Nós deixamos a nossa natureza pecaminosa para vivermos diante do Senhor agora, desfrutando de uma vida de intimidade com o nosso Deus. E é isso que Ele nos chama todos os dias. Ele não nos chama para fazer coisas poderosas, gloriosas. Ele chama a gente para ter uma vida de intimidade com Ele. Ele nos chama para termos uma vida conjunta com Ele. Assim como o Pai e o Filho têm uma relação, o Filho e o Pai carnal têm uma relação a qual os dois carinhosamente tratam um ao outro, assim é Deus conosco. É o Deus Pai conosco. E nisso, através da cruz do Calvário e nos rendendo a Cristo, nos tornamos filhos de Deus, tendo a mesma genuína comunhão com o Pai, assim como o Filho, assim como o Senhor Jesus Cristo. E nós somos chamados todos os dias a isso. Temos as mesmas regalias, temos os mesmos direitos. E também, sendo co-herdeiros com Cristo, também somos herdeiros de toda a riqueza que Deus tem. A riqueza mencionada no texto não é dinheiro, não é coisa corruptível, mas é riqueza eterna. Já dizia o Senhor Jesus Cristo que o reino de Deus é alegria, paz, gozo, felicidade no Espírito Santo. Essa é a verdadeira riqueza que nos traz o reino que Cristo está preparando para nós e também a salvação que temos através dele. Então devemos buscar não ser mais rebeldes,
né, dentro da igreja, querer fazer o que nós queremos, agir do jeito que nós queremos e fazer as coisas do jeito que nós queremos. Não é desse jeito, é de acordo com o querer e a vontade do Pai. É Deus quem decide, é Deus quem manda, é tudo dele, é tudo por ele e é tudo para ele. Então devemos ser filhos obedientes, obedecer ao Pai, até porque também ele fala que antes ele quer obediência ao invés de sacrifícios. Então reflita nessa frase. É melhor obedecer ou é melhor sacrificar? Amém? Ponto 3. Das trevas à plenitude do Espírito. No outro tempo, vivíamos em trevas espirituais. As trevas simbolizam pecado e separação de Deus. A transição das trevas para a luz é um ato gracioso do Pai. O sinal dessa nova vida é a presença do Espírito. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Gálatas 4:6. O envio do Espírito é a prova da adoção do crente como filho legítimo. A expressão Espírito de seu Filho aponta para a missão do Espírito em continuar a obra de Cristo. E assim como Jesus orava, Abba, Pai, o crente é capacitado a ter comunhão com Deus. Aquele que andava em trevas e em ignorância espiritual, agora vive em plena luz, guiado pelo Espírito. Então, outrora vivíamos em trevas, né? Adornado pelos pecados que rodeavam as nossas vidas. Vivíamos em trevas, em completa escuridão. Quando aceitamos a Cristo, a luz de Cristo nos iluminou e o Espírito Santo passou a trabalhar em nossas vidas, nos convencendo de nossos pecados. Então, estamos vendo aqui que antes de viver uma nova vida em Cristo, vivíamos uma vida de pecados, a qual éramos pisados todos os dias pelo inimigo de nossa alma. Os pecados nos traziam tanta escuridão e tanta ignorância espiritual, que a qual falávamos de Deus, mas sem sequer saber quem era Deus verdadeiramente. Agora que somos chamados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, nós temos o Espírito Santo que continua a obra de Deus sobre a nossa vida, a obra de Cristo sobre a nossa vida. Porque Cristo veio, nasceu de mulher e começou, quando alcançou seus 30 anos, começou a pregar o Evangelho. Foi crucificado aos 33, ressuscitou e está no céu com o Pai. Mas o Espírito foi enviado. O Espírito Santo foi enviado a continuar essa obra em nossos corações. O Espírito Santo está ao nosso lado a todo momento, nos convencendo do pecado, nos capacitando, nos fortalecendo, nos guiando para uma salvação em Cristo Jesus. Então permaneçam no Espírito Santo e vivam a luz do Espírito Santo. Não queira voltar para trás para o mundo de trevas, porque quem bota a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Então que vivamos a obra do Espírito Santo sobre nossas vidas a todo momento, sendo guiado pela sua luz, guiado pelo Espírito Santo o tempo todo. Porque quem é guiado pelo Espírito Santo é chamado de filho de Deus, porque manifesta a natureza e o caráter de Deus sobre a sua vida. Amém? O nosso ponto 2, né, o nosso tópico 2, tem por título: O Espírito nos guia na vontade do Pai. Ponto 1. Os filhos são guiados pelo Espírito. Paulo explica que a marca de um filho de Deus não é filiação nominal, mas uma vida conduzida pelo Espírito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. O verbo guiados está no tempo presente, passivo, indicando que os crentes são continuamente orientados pelo Espírito, como alguém que é levado pela mão. Isso significa que são instruídos pelo Espírito no caminho do Pai.
em todo o curso da vida. Essa direção do Espírito se opõe à inclinação da carne. Tal orientação não é forçada, mas fruto da habitação do Espírito no coração regenerado. Como filhos, não fomos deixados órfãos. O Espírito aponta a direção e anda conosco no caminho. Então nós vamos ver que nós não temos, né, carnalmente em nossas identidades escrito filhos de Deus. Mas espiritualmente o Espírito Santo testifica em nossos corações que somos chamados de filhos de Deus. Testifica a salvação em nossas almas. O Espírito Santo, ele tem um trabalho de seguir as nossas vidas, guiando as nossas vidas para que nós possamos caminhar no caminho do Deus Pai Todo-Poderoso. Então vamos ver aqui, nesse texto que nós lemos, que o Espírito Santo ele se opõe à inclinação da carne. Então quando ele vê que estamos caminhando com dificuldades na fé, ele vem com toda a mansidão e com todo poder, com todo carinho, com todo amor, com toda graça e nos fortalece para a caminhada. Ele coloca à nossa frente um ensinamento para que nós possamos ser guiados por eles e tirar a nossa inclinação para o pecado, porque é o Espírito lutando contra a carne e a carne lutando contra o Espírito. É a carne querendo pecar e o Espírito querendo santificar. Então nós vamos ver que o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas é justamente de caminhar lado a lado conosco para que nós não caia em tentações e pecados, mas sim viver uma vida de santidade na caminhada com o Senhor. Nós não estamos jogados de lado, não estamos sozinhos, não estamos abandonados. O Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo de Deus, caminha ao nosso lado o tempo todo para nos ajudar a viver e vencer as coisas desse mundo. Vencendo as coisas desse mundo, alcançamos a graça da salvação em Cristo Jesus. Então, que possamos buscar a direção do Espírito Santo sempre, porque somos guiados pelo Espírito Santo. Ele está sempre aqui conosco. Já dizia Zacarias, né? Não é nem por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então não é por força que vamos vencer as coisas, não é por força que vamos alcançar a salvação, e sim através do Espírito Santo, porque é Ele quem nos guia para sermos salvos em Cristo Jesus. Nosso ponto 2. O Espírito opera a mortificação da carne. A Bíblia apresenta a mortificação da carne como um princípio da vida cristã. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8,13. O termo mortificardes significa fazer morrer, sufocar algo até que perca sua força. Diz respeito à necessidade de o crente subjugar os desejos pecaminosos. O texto afirma que é pelo Espírito que essa obra é realizada. Ele é o agente divino que capacita o salvo a vencer a carne. Porém, o papel do crente não é ser passivo. Devemos andar em espírito. Gálatas 5,16. Despir-se do velho homem, crucificar a carne e nos santificar diariamente. A ação do Espírito não apenas mostra o erro, mas transforma a vontade e fortalece o crente contra o pecado. Então, assim, o Espírito Santo, ele vem fazer o trabalho de santificação e o trabalho de mortificação da nossa carne. Só que ele não é para a gente ficar de braços cruzados esperando o Espírito Santo fazer. A gente tem que ajudar, nós temos que ajudar o Espírito Santo a mortificar a nossa carne. Como que a gente faz isso? É lendo a palavra,
é oração, é jejum, é vigilância, é santificação. O processo de santificação é exatamente... a palavra santificação significa a separação daquilo que é profano, porque é sagrado. Então, viver em santificação é viver em separação o tempo todo, fortalecendo a nossa alma e o nosso espírito em Deus e no Espírito Santo e no Senhor Jesus Cristo, para que ganhe força a lutar contra o pecado e, através do Espírito Santo, a gente vencer essa luta para viver uma vida de santificação, uma vida de santidade no Senhor. Não é por força humana que vamos vencer, e nem tampouco também de braços cruzados que vamos vencer. Nada cai do céu, mas podemos contar com o Espírito Santo a nos ajudar esse processo de mortificação da nossa carne, ou seja, até a nossa carne perder a força de querer ficar pecando o tempo inteiro, né? Porque bem sabemos que se a gente não vigiar, caímos em tentação o tempo todo, porque o inimigo ele sempre joga laço, mas já basta o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder para resistir às astutas ciladas do diabo. Então, assim, Deus, ele está sempre conosco, o Espírito Santo está sempre conosco, e ele está sempre nos avisando, sempre falando conosco, e através da nossa leitura diária, a nossa meditação da palavra, as orações, o jejum e a vigilância e a busca pelo reino de Deus, vamos conseguir vencer essa luta interior que tem dentro de nós, vamos conseguir vencer o pecado através do Espírito Santo, vamos viver uma vida de santidade e uma vida de devoção ao Senhor. Então devemos buscar a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida, porque ele faz a obra de Cristo. Ele vem e continua nos ensinando, continua falando conosco através da sua palavra e também nos ajuda a vencer esse processo de mortificação da nossa carne. Então, para vencer tudo isso, precisamos do Espírito Santo, mas não ficar de braços cruzados. Devemos também fazer por onde? Ler a palavra, orar, jejuar, buscar, vigiar e estar o tempo todo ligados no trono da graça de Deus. Ponto 3. Vou pegar água para mim. Ponto 3. O Espírito age conforme o plano do Pai. O plano da redenção é uma obra trinitária. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Esse texto enfatiza que o Pai enviou o Filho na plenitude dos tempos, isto é, no tempo por Deus escolhido. O Filho foi enviado para o resgate dos pecadores e o Espírito para nos transformar em filhos legítimos. Desse modo, o Pai é o autor do plano da salvação, o Filho é o executor da redenção e o Espírito é o aplicador da adoção. Essa verdade revela a perfeita harmonia na Santíssima Trindade. Aleluias. Então nós vamos ver que o plano de salvação não foi executado só por Jesus, ou só pelo Deus Pai, ou só pelo Deus Espírito Santo. Nós vemos que é um trabalho conjunto, né, das três pessoas que formam Deus. Nós estamos vendo que Deus idealizou o plano de salvação e no tempo determinado por ele, enviou a Jesus. Jesus veio e executou na cruz do Calvário o plano da salvação. Quando ele subiu aos céus, o Espírito Santo foi enviado, desceu sobre nós, a partir de Atos capítulo 2,
e através disso veio legitimar e selar aqueles que são chamados filhos de Deus, que clamam o Pai dia e noite. Nós vemos que o plano de redenção criado por Deus vai muito mais além daquilo que a gente esperava, daquilo que a gente imaginava, daquilo tudo que a gente sonhava. Né? Muitas das vezes nos perguntamos se realmente há salvação para a humanidade. Perante os olhos de Deus, há. Perante os olhos do Senhor Jesus, há. Perante os olhos do Espírito Santo, há. Então nós vamos ver que o plano de redenção idealizado pelo Pai vem já desde muito tempo. Desde a queda do homem, quando o homem pecou, Deus já coloca que nasceria da semente da mulher um homem que pisaria na cabeça da serpente. Nisso, em Mateus, né, muitos anos depois, milhares de anos depois, nasce o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver que o tempo determinado foi aquele tempo ali em Israel, a qual Jesus veio perto do ano 0 e nasceu e trouxe e pregou o evangelho, trouxe a redenção ao mundo, foi crucificado, derramou a graça da salvação, ao terceiro dia ressuscitou, subiu ao Pai. E assim como ele fala em seu último discurso, ali em João capítulo 14, João capítulo 15 e João capítulo 16, Deus que ele enviaria o outro Consolador, o Espírito que o mundo não pode ter. Mas você que aceitou Jesus, você que recebe Deus como Pai, recebe também o Espírito Santo. Então nós vamos ver que é um trabalho conjunto, porque o Pai idealizou, o Filho veio e executou, e agora o Espírito Santo vem e nos capacita, e nos fortalece, e nos ensina, e nos trata como filhos legítimos de Deus. Ainda que somos adotivos, mas Deus nos trata como filhos legítimos, com todos os direitos do Filho unigênito. Então nós vamos ver que a ação dos três para a salvação foi em comum acordo entre os três, foi em comum acordo entre o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós vamos ver que Deus em tudo, o Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo age, mostrando assim a revelação da Santíssima Trindade, mostrando que Deus se revela através de três pessoas. Amém? Nosso tópico 3, né? E assim a gente já vai se encaminhando para o final. Eu também não quero trazer um vídeo muito longo. Já estamos chegando já na casa de quase os 40 minutos. Né? O nosso tópico 3, a Trindade nos conduz à herança eterna. O ponto 1, herdeiros de Deus por adoção. A doutrina da herança é inseparável da adoção. Paulo apresenta um dos benefícios da filiação. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros, herdeiros de Deus. O termo herdeiro é utilizado no contexto legal para indicar que os adotados passam a ter pleno direito sobre os bens do Pai. Essa herança não é mérito, mas é recebida por adoção graciosa. É uma obra trinitária perfeita. O Pai planeja e garante a herança. O Filho a conquista na cruz. E o Espírito é a garantia dessa herança. A herança inclui as bênçãos já recebidas, entre elas a salvação e a justificação. E também as promessas futuras, tais como a vida eterna e a glorificação. Então nós temos aqui, né, os direitos que nós temos, né, de vida eterna, o direito de glorificação, o direito da salvação, mas isso é para se você permanecer em Cristo. Se você simplesmente levantar suas mãos, caminhar e depois parar e nunca mais voltar, perderá a sua salvação. Perderá o seu direito de ser chamado de filho. Perderá o seu direito de
receber o reino dos céus como herança. Então nós vamos ver que a adoção e a herança vêm em conjunto quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Assim como o Pai tem trabalhado em nossas vidas, nós vemos que o Espírito Santo conduz a nossa alma, o nosso espírito, a uma vida de santificação em nosso corpo, para que possamos alcançar a graça da salvação em Cristo Jesus. Tanto o Espírito Santo como o Senhor Jesus Cristo, eles trabalham para nos direcionar. O Filho é o executor de toda a obra do Pai e o Espírito Santo é o capacitador de toda a obra do Pai. Então assim podemos ver que quando recebemos Jesus como nosso Salvador e somos selados pelo Espírito Santo, nós alcançamos essa graça da salvação e o direito de chamar a Deus por Pai. Assim alcançamos a legitimidade de filhos, alcançando a herança de Deus. É por isso que o Senhor Jesus Cristo vai virar em Mateus 6,33 e dizer: buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então as coisas desse mundo vêm com o tempo, Deus abençoa, Deus prepara, Deus dá. Mas agora o reino de Deus, a justiça de Deus, a justificação, devemos buscar no Senhor. Assim somos chamados filhos de Deus e temos um Pai que é juiz, temos o Senhor Jesus Cristo que é advogado para nos justificar, se assim permanecermos e andarmos no Espírito. Então, se andamos no Espírito, buscamos o Pai no Espírito e permanecermos no Espírito, somos conduzidos à justificação em Cristo Jesus. Somos perdoados dos nossos pecados e alcançamos a herança do reino de Deus. Assim possamos conquistar a salvação em Cristo Jesus, que já foi nos dada através da cruz do Calvário, para que possamos entrar no reino de Deus pelas portas. Nosso ponto 2. Co-herdeiros de Cristo por filiação. A filiação nos associa ao Filho primogênito como co-herdeiros de Cristo. Essa frase significa que compartilhamos com ele a mesma herança. O Filho reparte com seus irmãos redimidos aquilo que recebeu como herança eterna. Essa herança não é de posses materiais, mas é gloriosa, incorruptível e incontaminável. Porém, ser co-herdeiro de Cristo não significa apenas desfrutar da glória, mas também participar de seus sofrimentos. Isso confirma que a vida revela que essas aflições têm propósito eterno. A glória futura é certa, mas a cruz precede a coroa. Nosso chamado não é apenas para ser salvo, mas para ser moldado conforme o Filho. E isso inclui as marcas da cruz. É interessante isso aqui, eu vou até abrir no texto aqui, para que os irmãos possam entender, porque muitos acham que viver em Cristo é ter regalias e ver em Cristo motivos de enriquecimento, ver no Evangelho motivos de enriquecimento. Tem gente que usa a palavra de Deus para poder ganhar dinheiro e justificar as suas riquezas através da palavra. Mas viver o Evangelho, viver em Cristo, implica também sofrer como Cristo sofreu. Até porque também ele mesmo fala que por amor do nome dele nós seríamos odiados. Ele fala que nós seríamos perseguidos, que nós seríamos desprezados desse mundo, que nós sofreríamos por amor ao seu nome. Ele mesmo já fala em João 16:33 que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, se ele venceu, e através dele nós também venceremos. O texto que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho muito interessante, porque quando fala que nós teríamos marcas da cruz, marcas da caminhada, se encontra em Gálatas, capítulo 6, verso 17. Diz assim o texto: Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu
no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo estava falando aqui por todas as vezes que ele sofreu por amor do Evangelho, que ele sofreu por amor de Cristo, que ele sofreu para levar a palavra e pregar a palavra do Senhor. Todas as vezes que tentaram apedrejar ele, todas as vezes que ele foi preso, que ele foi chicoteado, todas as vezes que ele apanhou, que ele foi preso. Então ele está falando, trago sobre mim as marcas do Senhor Jesus Cristo. E hoje os crentes querem viver em igrejas de cristais sem passar por luta, sem passar por problemas, sem passar por adversidades. Acho que são intocáveis. Mas não é isso que a palavra ensina, não é isso que o Senhor ensina. Então devemos buscar a presença do Senhor e saber que caminhar com Cristo é padecer com Cristo, mas também é reinar com o Senhor Jesus Cristo. Viver em Cristo é desfrutar de uma vida de lutas, mas também uma vida de vitória. E principalmente no reino eterno junto com Ele. Nosso tópico 3, para terminar, nosso ponto 3 para terminar, o pai administra o tempo da herança. Paulo descreve a condição espiritual do homem antes da plena revelação de Cristo. Todo o tempo que o herdeiro é menino, está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Essa metáfora ilustra o período da antiga aliança em que Israel, apesar das promessas, ainda não havia recebido a herança. Indica que o Pai Celestial é quem administra o momento do acesso à posse da herança. Ele tem o controle do tempo oportuno exato, não só para o advento do Messias, mas também para a outorgar das promessas e da herança eterna na vida de cada crente. Portanto, o crente deve confiar que Deus sabe o tempo certo para conceder cada porção de sua promessa a cada um dos seus filhos. Gente, Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Hoje eu li algo muito interessante, isso me trouxe à mente. A minha esposa postou um status exatamente sobre esse texto de Eclesiastes 3. Há tempo de rasgar e há tempo de coser. Nesse texto, o rasgo significa o sofrimento, a vida que a gente vivia antes de Cristo. O tempo de coser é a restauração. Então, quando Deus costura a nossa vida, Ele restaura a nossa vida, é a partir do momento que aceitamos Jesus. E a partir daquele momento ali, é Ele quem trabalha em nossas vidas e devemos descansar o nosso coração no Senhor. Devemos buscar descansar no Senhor a herança, para buscar a herança que Ele tem prometido para nós. A herança que Ele tem prometido para nós é o reino de Deus, é a vida eterna, é o que Ele tem demonstrado para nós através de Jesus Cristo e através do Espírito Santo. Então, restauração para nós significa esperar em Deus. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, ouvir o Salmo 40, viver o Salmo 40, é esperar no Senhor. Viver Eclesiastes 3 é viver, é esperar no Senhor, é esperar o tempo determinado por Deus. Não é pegar e fazer as coisas da nossa própria maneira, da nossa própria vontade, no nosso próprio querer. Dá tudo errado, mas quando deixamos Deus fazer, Deus faz tudo perfeito em nossa vida. Então devemos esperar em Deus, porque é Ele que tem o tempo determinado para todas as coisas. É Ele que tem o tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Não se preocupe, o seu tempo está chegando. Só aguarde a presença do Senhor. Amém?
A nossa conclusão: o Espírito Santo é a dádiva do Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. O Espírito nos torna filhos por adoção, herdeiros com Cristo, habita em nós, orienta e santifica o crente. A igreja deve viver sobre a consciência, pertencemos ao Pai, guiados pelo Espírito, glorificando ao Filho. Pertencemos ao Pai, somos guiados pelo Espírito Santo e devemos glorificar o Filho de Deus, o unigênito Jesus Cristo. Então, que essa lição possa falar profundamente ao seu coração. O Espírito Santo de Deus possa te guiar ao longo da sua caminhada em Cristo e que possamos buscar a presença de Deus o tempo todo. Amém? Fique com essa palavra, fique com esse estudo, que Deus possa falar melhor ao seu coração. Que Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.